Você sabe o que o estilo de aprendizagem que você tem a ver com a sua produtividade? Se você não sabe, fica aqui que a gente vai conversar exatamente sobre isso. Roda a vinheta. Oi, eu sou Lu Diniz da Wonderflow e através da comunicação e do marketing eu ajudo pessoas a serem mais produtivas e se diferenciarem em suas vidas e nas suas empresas. Se você treina pessoas, se você tem uma equipe, talvez você já tenha treinado a sua equipe de vendas e você tenha percebido que alguns conceitos não foram absorvidos como você queria. Isso pode ter várias razões. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a falta de comprometimento. Só que podem existir outras. E aí elas têm a ver totalmente com a memória de curto ou de longo prazo e o quanto você reforça esse conhecimento que você está passando para essa galera. Mas mais do que isso, tem a ver também com a forma como cada pessoa retém esse conhecimento. A gente tem pessoas diferentes com estilo de aprendizagem diferente. Se você gestor, se você gestora não presta atenção nisso dentro do teu time, ou mesmo para você na hora que você está estudando alguma coisa, invariavelmente a tua produtividade vai cair. Só que a gente está aqui para conversar sobre isso e para te ajudar exatamente nesse assunto. Eu falo para as pessoas que quando a gente está treinando a gente precisa ter um foco muito centrado no comportamento das pessoas, na forma como elas agem, no olhar delas, na linguagem corporal. Quando você não faz isso e você simplesmente joga esse treinamento, você acha que a pessoa entendeu. Só que se você não faz essa checagem, o que acontece é que a pessoa vai embora do treinamento, até preenche um formulário falando, nossa, foi muito bom, foi legal, só que você efetivamente não sabe quanto essa pessoa reteve. E eu sempre gosto de enfatizar que a memória da gente, o cérebro da gente trabalha exatamente como a homeopatia. Mas, Lu, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Simples. Você não tem doses cavalares de remédio na homeopatia. É uma coisa que vai se depositando pouco a pouco no seu organismo e aí a mudança vai acontecendo. O nosso conhecimento é exatamente a mesma coisa. Então a gente tem que trabalhar essa questão da forma de aprendizado, o quanto é dado de conteúdo, o quanto é repetido esse conteúdo para que o nosso cérebro, a nossa memória consiga fixar esse conhecimento. Essa história de que você leu uma coisa uma vez e aprendeu para sempre, não é exatamente assim que acontece. É claro que você retém informações, mas tem determinadas informações que, de acordo com a densidade, elas precisam ser revisitadas. Isso serve para tudo. Quando uma pessoa está prestando um vestibular, quando ela vai prestar um concurso, quando você está fazendo um treinamento onde a pessoa vai ter uma prova, sempre a gente precisa reforçar esse conhecimento. Então vamos lá, bora falar sobre as formas de memória que existem e por que é tão importante a gente entender cada uma delas. A gente tem a memória de curto prazo. Tá, Lu, como é que funciona essa questão da memória de curto prazo? Antes é legal que você saiba que a gente tem a memória de curto prazo, alguns conhecem e ouviram dizer já de memória de médio prazo e a memória de longo prazo. As mais comuns são curto prazo e longo prazo. As pessoas não falam muito da memória de médio prazo, mas vamos abordar cada uma delas para que você tenha mais clareza. Quando a gente fala da memória de curto prazo, é uma memória onde a informação fica retida durante pouco tempo, dura pouco mesmo, alguns segundos ou, quem sabe, alguns minutos. Essa é o que eles chamam de memória de trabalho. Com essa memória de trabalho, a gente consegue acessar rapidamente essa informação e ela fica localizada no nosso lobo frontal, que fica na frente do cérebro, mais ou menos atrás da nossa testa. Essa parte do cérebro, essa área do cérebro, ela é responsável pelo nosso raciocínio, ela é focada no nosso raciocínio. Por isso que tem muita gente que, quando precisa fazer alguma coisa que demande raciocínio, acessa a memória de curto prazo, a memória de trabalho, tá? Geralmente, essa informação ela fica retida ali entre poucos segundos. Geralmente, essa informação é retida. Não, nada disso.
As informações que a gente consegue reter na memória de trabalho não são muitas. A gente fala que em torno de 5 a 9 informações diferentes. Por isso, por exemplo, que quando eu falo para as pessoas estudarem inglês, eu falo para elas, coloque um número de palavras para você aprender por dia. E aí você vai repetindo aquilo ali para sedimentar aquele conhecimento. Quando eu dou treinamentos para as pessoas, eu falo exatamente a mesma coisa. Pense alguns conceitos para você reter e reforce esses conceitos. Uma vez aprendidos esses conceitos, eles vão para outra memória, que é a nossa memória de longo prazo. E aí você consegue passar para os próximos. Então, a memória de curto prazo é uma memória onde você retém poucas informações e durante pouco tempo, poucos segundos, poucos minutos, tá? Depois a gente vai para a memória de médio prazo. Essa memória ela fica localizada no nosso hipocampo, dentro do nosso cérebro, no hipocampo, que é a área responsável por fazer essas associações entre as diversas informações sensoriais que a gente recebe durante todo o nosso dia, como por exemplo, visão, audição, essa questão do tato, paladar, olfato, ela está totalmente ligada a essas informações sensoriais. O hipocampo está dentro do nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Por isso que quando a gente treina pessoas, a gente precisa prestar muita atenção nas emoções envolvidas durante aquele aprendizado. A memorização ela está totalmente ligada com a emoção que você associa no momento em que você está retendo aquela informação. Prestar atenção nisso é um grande diferencial e ajuda demais para que o seu curso seja muito mais produtivo, para que você retenha muito mais. Então sempre presta atenção nas emoções que você está relacionando quando você está aprendendo algo. Isso é muito importante. Outra função do hipocampo é essa questão da localização espacial. Talvez você já tenha ouvido falar sobre aquele método de memorização chamado Palácio da Memória. Nele você faz associação de elementos que você quer memorizar com determinados espaços físicos. Por isso que tem gente que memoriza o nome das pessoas de acordo com aonde elas estão sentadas. Aí você fala, nossa, isso é mágica que acontece? Não, isso não é mágica. Isso significa que a pessoa associou uma informação a um local físico. O cérebro da gente faz essas associações. Lembra que eu falei da nossa parte sensorial? Isso também tem a ver, é por isso que a gente faz associações. Tem gente que, quando se concentra nesse sentido, acaba retendo mais informações. Vamos lá, depois a gente vai para a nossa memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo, ela está localizada de forma geral no teu cérebro, ela não tem um ponto específico, então ela fica espalhada no nosso neocórtex, que é a área mais externa do nosso cérebro. Portanto, a gente tem vários pontos dele sendo ativados toda vez que esse tipo de memória é solicitado. Por isso, quanto mais associações de diferentes tipos a gente colocar sobre determinada informação, mais memória dessa informação vai ser consolidada na nossa mente. Percebe? E eu estava lendo um livro muito legal que fala o seguinte, que inteligência significa você conseguir fazer cada vez mais associações sobre um determinado tema. Então você pega algum assunto e quanto mais você consegue abrir aquilo ali, quanto mais você consegue associar com outras coisas, mais inteligente você está se tornando, porque você acaba conseguindo encontrar mais saídas para isso tudo. Sobre essa questão de estilos de aprendizagem, a gente tem os mais conhecidos, que são os estilos de pessoas que são auditivas, pessoas visuais e pessoas sinestésicas. Entretanto, existem vários outros estilos de aprendizagem. Um exemplo disso é o modelo criado pelos pesquisadores chamados Peter Honey e Alan Mumford. Você tem 4 tipos de aprendizes. Eles dividem da seguinte forma: a aprendizagem pode acontecer no tipo reflexivo, no tipo teórico, no tipo programático e no tipo ativo. Invariavelmente você já conhece pessoas que aprendem dessa forma, talvez você nunca tinha prestado atenção. Mas aqui eu vou colocar alguns exemplos para você e acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, a pessoa que é reflexiva é uma pessoa que está sempre refletindo sobre determinado assunto. Então, portanto,
o que ela faz? Ela pergunta o porquê. Ah, por que isso é assim? Por que acontece dessa forma? Essa pessoa ela precisa de informação. Caso contrário, o que acontece? Ela se sente perdida na aprendizagem. Se ela não entende o porquê de determinada coisa, ela não segue adiante. Ponto 1 de atenção. Quando você está diante de pessoas que são reflexivas, se você está dando um treinamento, por exemplo, e você não ensina para elas o porquê de fazer aquilo, elas acabam não fazendo. Isso é muito comum com crianças. Às vezes você pede para a criança fazer alguma coisa e a criança olha para você e fala: tá, mas por que você quer que eu faça desse jeito? Nem todas as crianças são assim, mas a gente ouve muito isso. E quando a gente cresce é a mesma coisa. A diferença é que o adulto, muitas vezes, com receio, acaba não perguntando: tá, mas por que você quer que eu faça isso? Mas no cérebro dele, se você não explicar o porquê, ele simplesmente não vai reter essa informação como ele poderia reter. E invariavelmente, a qualidade da informação que você passou não vai ser retida da forma como poderia ser, porque para essa pessoa não fez sentido. A associação dela com o que ela está aprendendo e com o que ela retém não vai acontecer, porque ela não viu o porquê de reter aquilo. Então ela pensa: para que eu vou guardar essa informação na minha memória se eu não entendo para que ela serve? Depois a gente tem as pessoas que são teóricas. Essas pessoas que são teóricas, elas gostam realmente de ir fundo na teoria e conhecer todos os conceitos presentes nela. Por isso que elas são pessoas que estão sempre perguntando o quê. Tá, o que eu vou fazer com isso? O que é possível fazer com isso? O que é uma frase muito presente para essas pessoas, porque elas sempre querem ter entendimento claro de o que acontece ali. São pessoas realmente teóricas. Elas falam: tá, mas o que essa pessoa disse? Mas com base no que você está falando isso? O que foi feito de experimento? Sabe? Então elas querem entender essa questão do o quê. Essas são as pessoas teóricas. Depois a gente tem as pessoas que são programáticas. As pessoas que são programáticas, elas geralmente querem saber a receita do bolo. Elas perguntam: como que a gente faz isso? Elas sempre querem saber o como. E elas gostam de receber o passo a passo para fazer aquilo. É o tipo de pessoa que adora ler manual. É aquela pessoa que fala: tá, me dá passo 1, passo 2, passo 3. Ela quer saber o como. É diferente da pessoa, por exemplo, que quer saber o porquê. Tá, me diz por que eu tenho que fazer isso, me larga, deixa que eu faço. Essa é a pessoa reflexiva. A pessoa que é programática, não. A pessoa que é programática, ela fala assim: tá, me pega pela mão e me diz como que eu faço isso. Depois que você me disser como que eu faço isso, aí eu vou e faço. Percebe as nuances? Olha que legal que é isso. Eu acho que isso é tão bacana no ser humano, porque quando a gente consegue entender como cada um funciona, como o cérebro de cada um funciona, fica muito mais fácil de você obter melhores resultados do teu time. Cada ser humano é único, cada um aprende de uma forma. É claro que a gente é multissensorial, é claro que a gente tem um pouco de cada coisa, mas invariavelmente você tem um pouco mais de uma característica do que de outra. E quando você consegue detectar isso em você e quando você consegue detectar isso no seu time, o teu aprendizado é exponencial. Então a produtividade aumenta demais. E aí a gente vai para o último, que é o de pessoas que têm um aprendizado de forma ativa. Essas pessoas, elas sempre fazem associações e elas perguntam assim: tá, mas e se eu fizesse tal coisa? E se acontecesse isso ou aquilo? Elas precisam fazer essas associações para que elas consigam aprender. Elas precisam colocar a mão na massa para que elas consigam realmente sentir que elas entenderam e que elas conseguiram absorver aquela informação. Olha que interessante a forma como cada um aprende. E aí, você consegue já detectar qual é a forma como você aprende melhor? Você já parou para pensar como é a forma que você aprende? Quando você prestar atenção nisso, talvez seja muito mais fácil de você reter informações quando você estiver em treinamentos, por exemplo, quando você estiver assistindo aula de alguma coisa ao vivo com outras pessoas, quando você estiver interagindo com outras pessoas. Preste atenção na forma como você aprende e na forma como as outras pessoas também tendem a se expressar, porque elas também vão demonstrar como elas conseguem absorver melhor as informações. E aí,
é aquela coisa maravilhosa, todo mundo ganha, é o ganha-ganha, porque todo mundo consegue começar a reter mais informações. Você retém mais informações, você consegue trabalhar melhor, sua produtividade aumenta e acontece aquele mar de rosas. Adoro, achei espetacular isso. É óbvio que cada pessoa tem uma característica, mas quando a própria pessoa toma consciência de como ela aprende melhor, o que acontece é que a produtividade dela e a absorção de conteúdo vão aumentar consideravelmente. A primeira coisa que você tem que ter é clareza da forma como você aprende e, se você vai treinar alguém, clareza da forma como essas pessoas aprendem. A minha sugestão para você, antes de começar um treinamento, é detecte como cada uma é. Faça algum exercício, faça algum teste antes para você ter essa clareza e até indague essas pessoas para verificar se elas sabem como elas aprendem. Porque trazer essa clareza para as pessoas é ajudá-las no desenvolvimento pessoal. E o que a gente quer aqui? Que as pessoas sejam cada vez mais produtivas através do desenvolvimento pessoal. Quando a gente se desenvolve, a gente se torna sempre 1%, 2%, 5% melhor do que era antes. Esse é o objetivo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se fez sentido esse conteúdo para você, compartilha com quem você acha que pode precisar dessa informação. Deixa seu joinha aqui, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo artigo de blog ou em algum lugar por aí. Tchau!